Jeremias Neto. Meu querido amigo Jeremias Neto, hoje eu já sou um homem feito. Eu tenho as minhas vontades, eu tenho as minhas ambições, e eu luto muito para chegar onde eu sempre quis estar. E estou aqui, na luta por dias melhores. Mas sabe, Jeremias, que nem sempre foi assim. A vida da gente, isso é muito comum de dizer, mas eu tenho que dizer. A vida da gente tem muito assim dessas fases, onde tem bons momentos e maus momentos. Ou eu posso dizer que a nossa vida oscila muito entre altos e baixos. Fases que vêm e que vão. E sinceramente há fases em que eu nem gosto de me recordar. Principalmente a minha infância. Para ser mais preciso, principalmente quando se trata do meu pai. Que Deus o tenha. Papai era um homem carrasco. Carrasco, Jeremias. Lá em casa éramos em 12 pessoas ao todo. 10 filhos, meu pai Josué e minha mãe Leda. Desses 10 filhos eu sou o caçula. Nos dias de hoje, Jeremias, os pais são mais amorosos, né? Principalmente com o caçula. Geralmente com o filho caçula, o filho mais jovem, o filho mais novo, o pai e a mãe têm sempre algo especial. Mas na minha época não. Nem eu escapava das cintadas de meu pai. Aliás, fui eu quem mais sofri nas mãos de meu pai. Papai era caminhoneiro. Papai trabalhava em uma transportadora lá em Natal, que prestava serviço em todo o Brasil, principalmente nos estados do Nordeste. Às vezes, olha, ele saía de casa no início do mês. Você tem ideia, Jeremias, como é que era o trabalho do meu pai? Ele, como caminhoneiro, às vezes ele saía de casa no início do mês e só voltava no finalzinho do mês. E ficava conosco 2 ou 3 dias. Eu me lembro que quando ainda contava 5 aninhos e via meu pai indo embora, eu chorava muito. Ficava aos berros no pé da porta pedindo para o meu pai voltar. E minha mãe, coitada, sempre vinha. Calma, meu filho, não chora. Seu pai tem que ir à luta para trazer sustento para dentro de casa. Mas mãe, quando meu pai volta, mãe? Olha, filho, não chore. Teu pai foi trabalhar, mas logo vem. Fique tranquilo que o papai vai trazer um presente para você. A minha mãe sempre foi uma boa mãe. Ela tinha o dom para coisa, sabe? Quando ela vinha falar comigo com aquele jeito todo delicado, eu sempre ficava mais calmo. Eu a tinha como heroína. Eu sempre acreditei na minha mãe. E de uma certa maneira, ela conseguia suprir o papel de meu pai. Então ela fazia o papel de mãe, mas também o papel de pai. E naquela época, as coisas não eram tão fáceis. Tudo era mais difícil. E para complementar nossa renda, a minha mãe também tinha que trabalhar. Minha mãe trabalhava na roça, Jeremias. E sempre levava consigo os filhos mais velhos, que já ajudavam. Os mais novos ficavam em casa à espera de minha mãe. E eu era um dos que ficava em casa, aos cuidados de uma das minhas irmãs. Sabe que já aos 9 anos de idade eu fui percebendo que eu, por exemplo, eu nunca tinha a figura masculina dentro da nossa casa. O meu pai nunca estava em casa para fazer realmente o papel de pai. Ele sempre chegava no final do mês. E em vez de fazer este papel, papai mais parecia um troglodita. Era grosso, nos tratava como se fôssemos cachorros. Todos os meus irmãos morriam de medo do meu pai Josué. Eu era o único que ainda se aproximava dele. Não sei, talvez porque ainda fantasiava aquela imagem boa do meu pai que a minha mãe construía. Só que como ainda era muito pequeno, não entendia nada. E todas as vezes que papai chegava, eu partia para cima dele para ter aquele abraço gostoso de pai. Mas sempre que eu fazia isso, mamãe corria e estragava a minha alegria. Até então eu não havia entendido nada, porque mamãe sempre vinha com uma desculpa esfarrapada. Não, calma, teu pai tá sujo.
ou tá cansado. Jeremias, na minha cabecinha de criança eu não entendia. Até porque um garoto de 6 anos não tem muita noção das coisas. Hoje eu já não digo, porque as crianças a cada dia que passam estão cada vez mais inteligentes, precoces. Talvez pela velocidade da informação, mas naquela época as crianças eram mais inocentes. Até que um dia, sabe, eu tinha 8 aninhos. 8 aninhos e papai chegou. E quando o papai chegou, eu fui abraçá-lo. E quando fui abraçá-lo, eu tive a minha primeira decepção. Pai, o senhor chegou, pai. Eu estava morrendo de saudades, pai. Sai pra lá, seu moleque. Me deixa em paz. Você não vê que eu estou morrendo de cansaço? Oh, pai, eu só queria te dar um abraço. Abraça depois. Agora eu preciso tomar um banho para me divertir um pouco. Assim, do jeito que eu estou te falando. 1 mês longe de casa. Jeremias, vou repetir. 1 mês longe de casa. E quando eu vou abraçar o meu pai, é isso que eu ouço. Abraça depois, moleque. Deixa eu tomar um banho, vai. Naquele dia, Jeremias, eu percebi que eu não tinha pai. Meu pai passava o mês inteiro fora de casa. E quando chegava dentro de casa não nos dava a mínima atenção. Aliás, meu pai era viciado em jogo. Apesar dele sempre encher a boca para dizer que era o homem da casa, que nos sustentava e coisa e tal, mas era pura mentira. Na época eu acreditava porque era muito novo. Mas aos poucos eu fui percebendo que quem nos sustentava na verdade era a pobre da minha mãe, com a ajuda de meus irmãos mais velhos. Porque o dinheiro do meu pai ele gastava com jogo. Papai era viciado em jogo. Nos raros dias em que passava em casa, ia direto jogar e perdia quase tudo no maldito jogo. Eu lembro que um dia a mamãe me pediu para que eu fosse no barzinho chamar o meu pai. E quando eu lá cheguei e dei o recado de minha mãe, meu pai não deixou nem eu terminar de dar o recado. Foi grosso comigo e ainda disse que iria me bater quando chegasse em casa. Imagine eu criança vendo tudo isso. Aquilo para mim era uma bronca qualquer. Eu não tinha feito nada de errado. Eu só estava cumprindo uma ordem de minha mãe. Mas não, Jeremias, quando meu pai chegou em casa, eu estava no sofá da sala comendo com meus irmãos. Ele veio, ele me pegou pelo braço, Jeremias. Nessa hora minha mãe na cozinha fazendo os serviços domésticos. E papai me levou para o quarto e me deu uma surra. Eu lembro que eu gritava: para, pai, para, seu moleque, eu te falei que eu ia te pegar, seu moleque, eu podia te matar agora, você nunca mais faça isso, nunca mais me desobedeça, nunca mais. Na hora, vendo a minha gritaria, a mamãe veio correndo para tentar me salvar, mas foi tudo em vão. Meu pai me deu uma surra, Jeremias. Mas o meu pai me deu uma surra que eu fiquei de cama. E mesmo me vendo ali no chão jogado, sangrando, ele vira para mim e diz: olha, isso é para você nunca mais me desobedecer, seu moleque vagabundo. Eu fiquei quase 3 dias sem sair da cama. Quando finalmente estava melhor da surra que levei de papai, ele já havia voltado para o trabalho e eu dei graças a Deus, Jeremias. Para mim, naquele dia, o meu pai havia morrido. Naquele dia, para mim, o meu pai tinha morrido. Para mim ele não era mais o meu pai. Meu pai era um homem agressivo que batia em nós sem motivo. Às vezes, quando ele mandava algum de nós fazer alguma coisa e a gente não fazia logo, já era motivo para ser espancado. No entanto, eu era o alvo principal do meu pai. Parecia que ele me odiava, não sei por quais motivos papai fazia aquilo. Ele passava o mês fora de casa e quando voltava descarregava toda aquela energia negativa sobre nós.
Sabe que nunca na minha vida eu ouvi a palavra filho querido, filho, amado filho. Aliás, o meu pai nunca me chamou de filho. Só se dirigia a mim com aquelas palavras de baixo calão. E não era só nós quem sofríamos nas mãos daquele homem, não, Jeremias. A minha mãe era a maior vítima, porque ela via os filhos sendo agredidos pelo pai e não podia fazer muita coisa, senão apanhava junto. Além de sofrer com a frieza de meu pai, a minha mãe também sofria com a desonestidade de meu pai. Porque segundo as más línguas, meu pai traía minha mãe com várias mulheres pelo Brasil afora. Aliás, gastava muito dinheiro com as prostitutas de beira de estrada. Inclusive aos 15 anos tinha uma vizinha que morava perto da nossa casa, que era amante de papai, e até então eu não sabia. Descobri por acaso. Um dia que estava chegando da escola, eu vi meu pai entrando na casa daquela mulher, que por sinal era casada. Sabe, eu fiquei um bom tempo ali esperando sair para ter certeza de que ele realmente estava traindo descaradamente a minha pobre mãe. Quando meu pai saiu, eu vi os dois se beijando descaradamente. E eu ali, observando tudo. Quando ele saiu da casa dessa moça, ele... Que foi, garoto? Agora deu para me perseguir, é? Pai, o senhor está traindo a minha mãe com aquela mulher, pai, é isso? Fala baixo, garoto, é só uma amiga. Ah, tá. Então agora a amante mudou de nome. Quer saber de uma coisa? Já chega de ver a minha mãe sofrer. Eu vou contar tudo para ela. Você não vai contar nada não. Você não vai contar não. Você vai ficar de bico calado. E quem é que vai me fazer ficar de bico calado? Chega, pai, eu já não tenho mais medo do senhor não. Eu já sou me feito e não tenho mais medo do senhor. Ah, não é? Então ouse falar alguma coisa para tua mãe que eu te mato. Eu te mato. Eu não tinha, Jeremias, mais medo do meu pai. Também não nutria nenhum sentimento de amor por meu pai. Muito menos eu tinha coragem de contar a verdade para minha mãe, porque eu morria de medo de vê-la sofrer. Preferi o silêncio, porque eu sabia o quanto mamãe amava aquele maldito homem. E meu pai continuava traindo a minha mãe descaradamente. Todo mundo alertava a minha mãe, dizendo que ela era uma trouxa. E ela, cega de amor ou talvez medo, não largava dele. Meu maior sonho era ver a minha mãe feliz e em paz. No entanto, aquilo era difícil demais. Os anos foram passando e todos nós já não éramos mais aquelas crianças inocentes de outrora. Alguns até já haviam se casado, menos eu, que ainda estava morando sob o mesmo teto que minha mãe. Foi quando meu pai caiu de cama, Jeremias. Foi quando meu pai adoeceu. Ninguém sabia o que ele tinha. Nesta hora as amantes de meu pai nem deram as caras, mas a minha mãe não. Mamãe estava ali ao lado dele, cuidando como se fosse uma joia rara. Na verdade, Jeremias, papai se transformou em uma criança. A gente não sabia o que ele tinha. Foram várias as suspeitas. Mas depois de tantas suspeitas, descobrimos que meu pai estava com câncer. E câncer na fase terminal. Eu fui dia após dia olhando meu pai se definhar em cima de uma cama. E sabe, Jeremias, que numa hora como esta, a gente tenta esquecer as mágoas do passado. E não é que eu ajudava minha mãe a limpar o meu pai. Eu ajudava minha mãe a dar banho no meu pai. Eu ajudava minha mãe a fazer tudo.
Um irmão ou outro aparecia às vezes para vê-lo, nem todos. Um dia já muito doente, com muita dificuldade, meu pai pediu para falar comigo. Filho, eu preciso muito falar com você. O Senhor me chamou de filho. É isso mesmo, você não é meu filho. Sim, mas é que o Senhor nunca me chamou de filho. Achei que não gostasse de mim. Meu filho, olha, por favor, escute, você tem todas as razões para me odiar. Porque você tem razão, eu sempre lhe maltratei mas eu gostaria tanto, meu filho. Eu gostaria tanto que você me perdoasse. Mas, pai, não diga nada. Não diga nada. Eu fiz muitas coisas erradas nesta vida. Eu só queria te dar um abraço. Pai, você não tem condições de falar, não tenho que perdoar, pai. Não, eu preciso lhe abraçar, eu preciso lhe pedir perdão. Eu preciso, talvez, dar o último abraço da minha vida. Infelizmente, eu nunca fui um pai de verdade. Vem cá, meu filho, me abraça. Você sabe que essa doença me fez ver tanta coisa. Por exemplo, você é meu orgulho. Eu sempre te amei, mas não soube demonstrar. Eu sinto que eu estou perto do meu fim. Mas eu vou carregar teu rosto sempre comigo. Jeremias Neto, eu diante disso eu não disse nada. É evidente que aqui no meu coração ainda existiam mágoas. Foram anos e anos de agressões e torturas psicológicas. Então, apesar de ver o meu pai em seus últimos momentos, eu ainda estava frio. Eu o abracei, ele me abraçou, chorou sobre o meu ombro. E de repente expirou. Eu fiquei tão emocionado que não percebi que ele havia falecido em meus braços. Depois disso, eu passei a carregar essas lembranças. Sinceramente, Jeremias, traumas que eu não superei. Depois disso eu vim para São Paulo tentar vencer na vida. E estou vencendo. Sonhei com meu pai algumas vezes. Hoje eu tenho certeza que as coisas boas que estão acontecendo comigo são obras de Deus. Mas, engraçado isso. Por mais que eu dissesse a ele em seu leito de morte que o perdoaria por tudo que ele fez, eu não sei. Eu não sei se eu perdoei. Algumas coisas ficaram entaladas na minha garganta e eu deveria ter falado naquele dia, mas não tive coragem. Eu queria ter sido.
Eu queria ter tido com o meu pai uma relação muito maior e superior do que pai e filho. Muito mais do que pai e filho. Amigos, confidentes, parceiros. Ter orgulho um do outro. Isso nunca existiu. Com a minha carta eu quis me desabafar contigo. Eu, Alberico José da Silva, teu ouvinte de todos os dias. Obrigado. Jeremias Neto.